Marta, seja bem-vinda a esta aula. Vamos falar sobre o medo. E começamos por tentar perceber porque é que temos medo. Eu gostava que tu percebesses, antes de mais, que o medo é uma emoção que tem por papel e tem por função ajudar-nos à sobrevivência, ajudar-nos a manter a nossa sobrevivência. Então, o medo existe para evitar que nós corramos perigos desnecessários ou perigos que sejam riscos, que sejam impeditivos à nossa vida ou que sejam ameaça à nossa própria vida. E basicamente o medo aparece precisamente nessas situações, em situações de ameaça. E esta ameaça pode ser real ou pode ser imaginária. O nosso inconsciente não sabe muito bem a diferença entre o real e o imaginário. O nosso cérebro não consegue processar essa diferença. Portanto, se tu imaginas que algum perigo te vai acontecer, a resposta biológica do teu organismo, ou seja, a emoção, vai ser muito idêntica se a situação te estivesse de facto a acontecer. Então, esta ameaça que vai ser o gatilho para o aparecimento do medo, ela pode ser real ou pode ser imaginária. E é muito importante lidar com o medo, é mesmo muito importante aprendermos a lidar com ele, porque ele paralisa-nos e impede-nos de viver, deixa-nos como que num estado de alienação, num estado em que nós não conseguimos simplesmente sermos nós próprios. E hoje em dia, particularmente nesta sociedade que está a mudar muito rapidamente, e um dos grandes medos que nós temos é o medo da mudança, não é? O medo do desconhecido. Portanto, como há tantas alterações ao nível social, ao nível tecnológico, ao nível económico, todos os níveis, nós estamos perante uma situação de ameaça permanente e as pessoas andam todas muito assustadas, de facto, e por isso é que muitas vezes nos parecem quase que robotizadas, quase que alienadas de si mesmas. Então, por outro lado, não ter medo não é ser corajoso. Há muitas pessoas que pensam isto e fazem esta ligação. Não ter medo não é ser corajoso. Não ter medo é ser confiante. O antídoto para o medo não é a coragem, mas é a confiança. Vamos falar um bocadinho melhor sobre isso um pouco mais à frente. Então, também esta nota para distinguir se o medo é uma emoção ou se é um sentimento. O medo é claramente uma emoção. Portanto, é uma resposta biológica imediata perante um determinado estímulo. Esta é a definição de emoção, mas causa um sentimento que está relacionado e que também hoje em dia há muitas pessoas que sofrem deste sentimento do medo prolongado, digamos assim, e este sentimento chama-se ansiedade. Enfim, a ansiedade é, na verdade, uma antecipação do medo futuro, ou seja, nós temos temos medos em relação ao futuro. E, portanto, antecipamos esses medos e trazemos esses medos que temos em relação ao futuro para o momento presente. E isto é que então que nos causa a ansiedade. Quando há situações em que nós temos vários medos em simultâneo, porque há muitas situações dessas, essas situações originam uma nova situação, que é chamada de super ansiedade, que depois vai se desplotar quase sempre em ataques de pânico. Pelo menos muitas vezes vai se desplotar em ataques de pânico. Mas a emoção de origem é o medo, que depois, processada através do pensamento e através dos mecanismos mentais, torna-se então um sentimento. E este sentimento pode ser mais permanente do que a emoção. A emoção tem sempre uma curta duração, mas este sentimento pode ser muito permanente. E a ansiedade é extremamente viciante, ou seja, quando tu te habituas a estar ansioso, tu depois não consegues não estar ansioso, sim? É um estado que vicia a nossa mente e por isso é que muitas pessoas não se conseguem libertar destes mecanismos da ansiedade. Mas a emoção que está aqui por trás é o medo e sim, o medo combate-se com confiança. Já vamos ver melhor então. E o maior problema do medo é que nós temos medo do próprio medo e isto causa-nos muita ansiedade. Sim? E portanto, basicamente é um ciclo de autoalimentação. Porquê? Então repara, tu tens um determinado medo em relação ao futuro, isto causa-te alguma ansiedade, portanto, ou seja, coloca-te num estado de alerta permanente. Então, qualquer coisa que te surja vai ser interpretado por ti ou pelo teu subconsciente como uma ameaça, portanto vai despoltar um novo medo. Okay? Então isto é extremamente viciante e acaba por ser aqui quase que uma espiral do qual é bastante difícil de sair. E é mesmo preciso, então, trabalhar esta questão da confiança.
Então, o Napoleon Hill, ele falava de 6 medos básicos para tentarmos perceber quais são os tipos de medo que existem. Eu vou deixar aqui alguns contributos. O Napoleon Hill falava de 6 tipos de medo: a pobreza, a velhice, a crítica, a perda do amor, os problemas de saúde e a morte. Há tantos outros pensadores e filósofos de várias áreas da ciência falam sobre outros tipos e que se sistematizam de outra forma. Por exemplo, este psicólogo norte-americano, o Karl Obrecht, ele fala do medo da extinção, da mutilação, da perda da autonomia, da separação e da morte do ego. Sim, é o outro contributo. Mas eu pessoalmente estruturaria as coisas de uma forma diferente. Então, nós temos medo, de facto, de 4 coisas, sobretudo. A primeira coisa que nós temos medo é de não sermos capazes de satisfazer as nossas necessidades fisiológicas, né? E estas necessidades são as necessidades de sobrevivência, de abrigo, de alimentação, de liberdade, de segurança e até também, talvez, de sexualidade, no sentido biológico, ou seja, no sentido da sobrevivência da espécie, né? Assim, nós estamos muito programados também para esse instinto da sobrevivência da própria espécie. A outra coisa de que temos medo é de não satisfazermos as nossas necessidades psicológicas. E estas necessidades psicológicas estão intimamente ligadas às funções da psique. Portanto, eu recordo que as funções da psique são emocional, mental, sensitiva e intuitiva. Sim? Então, cada uma destas funções da psique vai trazer consigo algumas necessidades específicas que são dominantes ou não nas pessoas. Sim? Então, estas necessidades são o afeto, a pertença, a certeza, a segurança, a experiência, a novidade, a variedade, o reconhecimento e a relevância. Também nós também temos muito medo de não sermos capazes, então, de satisfazer as nossas necessidades psicológicas. Por outro lado, também temos muito medo de voltar a ativar as nossas feridas emocionais. As nossas feridas emocionais que têm a ver com, então, situações de abandono, de traição, rejeição, injustiça ou humilhação, coisas pelas quais passamos no passado de uma forma real ou imaginária, mas que ativaram em nós feridas emocionais que nos provocam de facto este receio de que elas voltem a ser ativadas. E, portanto, este também é outro medo. E então temos medo também do próprio medo. Sim, então, basicamente, aquilo que eu penso é que nós temos medo, então, destas 4 coisas, sobretudo, de não satisfazer as nossas necessidades fisiológicas, de não satisfazer as nossas necessidades psicológicas, de voltar a ativar as nossas feridas emocionais e temos medo do próprio medo. Para te dar alguns exemplos, o medo de morrer é, no fundo, a necessidade de sobrevivência. O medo de falhar tem origem na ferida da rejeição ou da humilhação. O medo de não ser capaz tem origem na ferida do abandono e, sobretudo, na máscara da dependência, não é? Enquanto tu continuares a não ser capaz, tu vais depender de outras pessoas. O medo de ser enganado tem a ver com a ferida da traição, o medo do desconhecido tem a ver com a necessidade de segurança, o medo de morrer tem a ver também com esta necessidade de sobrevivência, assim. Portanto, tem tudo a ver com estas coisas e que é muito, muito simples de entender. Nós temos medo de não sermos capazes de suprir as nossas necessidades. Então, e como é que isto se resolve? Como é que se resolve o medo? Sim. Então, o medo não é um problema, ele é um facto, ele existe e não há nada que nós possamos fazer em relação a isso. Portanto, a minha dica em relação à resolução do medo é: não resolve. O medo é uma emoção que é útil, que nos faz falta, que nos ajuda então a sobreviver e que ajuda-nos a defender-nos de perigos ou evitar perigos. E a correr riscos, né? Evita que possamos correr riscos e que possamos pôr a nossa sobrevivência em causa. E, portanto, é uma emoção que é útil e não há nada mais a fazer do que aceitar que esta emoção existe e que nós sentimos esta emoção. Todas as pessoas sentem esta emoção do medo e temos que, então, aprender a viver com ele, a viver com o medo. Uma coisa diferente é enfrentar o medo. E o medo pode-se enfrentar com coragem. Isto é uma das coisas que a maioria das pessoas diz, não é? Da filosofia.
e mesmo da psicologia, é preciso ter coragem para enfrentar o medo, e eu penso que para ter coragem é também preciso ter confiança, sim? O que é isto da confiança? Então, basicamente a confiança é a expectativa de que as coisas te vão correr bem, e na verdade não vão, as coisas vão correr mal. Desculpa estar a ser tão direto e tão honesto contigo, mas não deves não deves contar que as coisas corram sempre bem, porque na verdade elas vão correr mal. Em muitas situações elas vão correr mal e não há nada que possas fazer sobre isso. A lei de Murphy diz inclusive que o que há para correr mal vai correr mal no pior momento possível. Portanto, quer dizer, já não bastava correr mal, ainda vai correr ainda pior, que vai correr no pior momento possível. Não sei se tu tens a experiência ao longo da tua vida de teres passado por alguma situação em que parece que tudo te corre mal, não é? Portanto, de um momento para o outro, tudo está a correr mal. E sim, essas coisas acontecem e, portanto, nós não podemos criar a falsa expectativa, não podemos ou não devemos criar a falsa expectativa de que vai correr tudo bem, porque não é verdade. A maioria das vezes não corre bem, ou se correr bem, não corre bem à primeira. Então, nós não podemos controlar aquilo que nos acontece. As circunstâncias e as coisas que se colocam então na nossa vida, os desafios que se colocam na nossa vida, não estão muitas vezes ao nosso alcance. Mas esta confiança pode ser desenvolvida quando nós aprendemos a controlar a forma como nós reagimos àquilo que nos acontece. Isto está 100% do nosso lado, faz parte, então é um dos nossos grandes poderes, o poder de controlar a maneira como nós reagimos às coisas que nos acontecem. Sim, então, esta confiança pode ser extrínseca ou pode ser intrínseca. Eu penso que é melhor que tu penses, então, em desenvolver a confiança intrínseca. Sim? Ou seja, em vez de confiares que as coisas te podem correr bem, que há um grande risco, como já demonstrei, das coisas não correrem bem, tu deves aprender a confiar e desenvolver a confiança em ti mesmo e na tua capacidade de ultrapassar qualquer tipo de situação, porque tu de facto tu tens essa capacidade, e se tu tiveres esta confiança tu vais enfrentar o medo com muito mais naturalidade, e portanto este é um dos elementos fundamentais então para tu poderes agir com coragem, sim? E esta coragem não significa deixar de ter medo, sim? Não ter medo não é ser corajoso, é ser idiota, sim? Portanto, muitas vezes nós de facto temos medo e não fazemos alguma coisa, evitamos fazer alguma coisa, e isso não é só cobardia, não é? Às vezes também é uma questão de pensamento. Imagina que estás num avião e que vais a saltar do avião sem paraquedas. Sim, se tu não tiveres medo, tu vais morrer, não é? E se tu tiveres medo, não vais perceber que é um disparate tentar saltar do avião sem paraquedas, e portanto o medo vai-te travar muitas vezes de fazeres um disparate. Coragem não é deixar de ter medo, não é não ter medo. Coragem é não deixar que o medo te controle. Então, e tu podes estar a perguntar, mas então e como é que eu faço para ter coragem, para não deixar que o medo me impeça de fazer aquilo que eu acho que é melhor para mim? Então, a coragem é uma coisa que acontece de uma forma natural quando aquilo que tu queres alcançar, quando a clareza sobre aquilo que queres alcançar é maior daquilo que tu queres evitar. Então, basicamente é uma equação matemática, é um cálculo matemático que o teu subconsciente faz muito rapidamente. Quando tu tens clareza sobre aquilo que queres, sobre aquilo que é o teu propósito. Então fica claro que os dois grandes requisitos para ter coragem para enfrentar o medo são a confiança, e a confiança sobretudo na tua reação. Tu podes colocar confiança extrínseca, ou seja, a confiança de que as coisas te corram bem, mas já te preveni que corres o risco das coisas não te correrem bem, e portanto é melhor tu assumires esta confiança intrínseca, a confiança em ti mesmo, e desenvolveres então a capacidade e a confiança de saberes que és capaz de reagir de uma forma positiva em função das circunstâncias que te vão acontecer. E então, para a coragem também é importante teres este outro elemento, que é a clareza do teu propósito, a clareza sobre aquilo que tu queres alcançar. Deste modo, se tu tiveres clareza sobre aquilo que é mais importante para ti, vai ser muito mais fácil tu teres coragem, ou então escolheres deixares ser paralisado pelo medo.
ok? Então vá, esta foi a minha aula sobre medo, estamos juntos, estamos a evoluir e a partilhar, e eu espero que esta aula tenha servido para te ajudar a compreender o medo e a utilizá-lo como uma ferramenta útil e a deixar de ter medo do medo, aprendendo então a ter mais autoconfiança, mais confiança em ti mesmo. Sim? Vamos lá, até a próxima aula. Muito obrigado.